Amém? Tome sua Bíblia, por gentileza. Hoje nós vamos encerrar a nossa série Cristão Social, que, não sei para você, irmão, mas pelo menos para mim, foi extremamente enriquecedora, tem sido, na verdade, né? Capítulo 5 de Mateus tem sido extremamente enriquecedora. Capítulo 5 de Mateus, nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16, extremamente conhecido esse texto, que diz assim: Vós sois, não serão, serão não, tá? Sois. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois, não serão, sois, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha, de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Amém? Nós, como eu disse, nós estamos hoje encerrando essa série chamada Cristão Social, que tem por finalidade nos ensinar, nos instruir a vivermos no mundo que estamos inseridos, porque a maior verdade da vida cristã na Terra é essa: nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E nós não podemos negligenciar esse fato. Nós não podemos negligenciar o fato de que nós trabalhamos, de que nós estudamos, de que nós votamos, que as coisas, estou falando das coisas que nós vimos aqui, que nós temos família, de que nós habitamos numa rua, num CEP, num endereço, que nós andamos e usamos os mesmos coletivos, os mesmos ônibus, os mesmos transportes que todo mundo, trabalhamos em lugares onde pessoas de diversas profissões de fé trabalham. Isso não pode ser negligenciado. O Alex falou algo aqui que eu penso, e eu sempre dou um exemplo claro quando eu vou falar sobre isso. Ele disse, quando ele falou sobre família na introdução, de que nós fomos salvos, mas não fomos levados para o céu de imediato. Você nunca parou para pensar nisso? Você já viu quando alguém é atropelado em algum lugar, está lá espatifado, né? Ou sofre um acidente, geralmente motoqueiro, a gente vê muito motoqueiro por aí, fica lá, cheirado, e daqui a pouco o SAMU chega. O SAMU chega, faz os primeiros socorros, faz aquele atendimento imediato. Você já viu, em alguma situação, o SAMU vir fazer esse atendimento, largar o corpo lá e ir embora? Largar o cara lá jogado e ir embora? Maneira nenhuma. O SAMU vem para salvar aquele cara, faz os primeiros socorros, coloca ele dentro da ambulância e leva embora, para terminar o procedimento no hospital, para terminar de salvar aquela vida, né? Jesus Cristo na cruz do Calvário foi esse SAMU, que veio assistir o homem que estava mal, que veio assistir o homem que estava entregue à sua própria sorte, caminhando para a perdição e para a condenação eterna. A grande questão é por que ele veio, nos salvou, deu aos seus eleitos salvação e largou a gente aqui. E quando eu digo largou, não me entenda mal, não é pejorativo. Deixou a gente nessa terra. Por que no momento da salvação a gente não vai embora direto? Sabe? Existem alguns propósitos específicos para isso. Sobretudo, revelar que nós somos filhos de Deus,
que nós somos súditos do reino de Deus e revelar esse Deus que é rei desse reino do qual nós somos súditos. Nós estamos aqui como representantes desse reino do qual nós pertencemos. A Bíblia diz que nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Contudo, estando aqui, nós estamos representando o reino do qual nós fazemos parte, o reino de Deus. É como se você fosse, de fato, um embaixador do Brasil que vai para uma outra nação e chega lá, você representa a nação brasileira lá. Nós estamos aqui representando o reino dos céus, o reino de Deus. Nós estamos aqui trabalhando, estudando, casando, construindo família, construindo sociedade, construindo civilização. Nós estamos aqui desenvolvendo cultura, sobretudo, a cultura do reino do qual nós fazemos parte. Você consegue compreender isso? Está claro isso? Essa ideia de que o cristão não tem nada a ver com esse mundo é uma ideia extremamente equivocada. Pelo contrário, não é só equivocada, mas é uma ideia maligna. O diabo semeou no coração dos irmãos da igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo dos anos que nós não temos nada a ver com esse mundo. Pelo contrário, nós temos tudo a ver com esse mundo, porque é do Deus a quem nós servimos. Amém? E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre um aspecto geral da participação do crente junto à sociedade. Um aspecto geral da participação do crente junto à cultura, junto à civilização. Hoje nós vamos ver a partir desse texto qual é o papel do cristão social. Amém? E eu preciso começar com vocês a partir do capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Geralmente a gente lê Bíblia e não leva em consideração o contexto que o texto está inserido. E me permita lhe dizer, não faça isso nunca mais. Ontem um jovem amigo meu ontem me mandou uma mensagem e falou: amigo, eu estou com uma dificuldade na interpretação de um texto aqui, queria que você me ajudasse, que eu vou pregar em tal lugar. Falei, fala aí. Aí ele me deu a referência, né? Ele falou, cara, eu estou pensando aqui no texto, está quase saindo algo. Eu falei, Aí ele falou, Eu falei, mas por que tu não tira o que já está aí? É mais fácil, né? Quer dizer, é mais difícil, mas... Eu falei, tem que tirar o que já está aí. Ele, cara, eu estou dando uma olhada aqui no contexto. Eu falei, você está certo. Você está certo, você nunca vai entender o texto sem o contexto. E o Sermão do Monte, que é onde a referência que nós lemos está inserida, ele foi interpretado de forma equivocada ao longo de muito tempo por falta de contexto. Quando você lê o Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, parece que você está lendo um apanhado, um ajuntamento de mandamentos, de leis para serem obedecidas. Contudo, no capítulo 4, no versículo 17, é onde Jesus começa aquilo que chamamos de ministério público. Onde Jesus começa a pregar, e eu acho muito lindo. Está aí escrito, está aqui já? Olha como é que ele começa. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu acho isso aqui interessante, isso aqui muito lindo, porque é um eco da mensagem do arauto, do precursor, aquele que veio na frente dele, a saber, João Batista. João Batista veio como um arauto para preparar o caminho para o Senhor. Naquela época era comum que um rei fosse visitar determinada localidade. O que ele fazia? Pegava um servo seu, um arauto, um emissário, enviava essa pessoa na frente e essa pessoa ia na frente. E avisando que tem um rei chegando, e avisando que tem um rei se aproximando, e havendo se tinha algum problema no meio do caminho. Por incrível que pareça, em alguns momentos eles até pavimentavam as estradas, para o rei não passar por estradas muito depredadas, muito esburacadas. Eles vinham na frente, arrumando o caminho de forma literal. E é o que João Batista veio fazer, veio preparar o caminho, porque tinha um rei a caminho, e esse rei era Jesus. E ele começa dizendo: arrependei-vos, isso é preparar o caminho. Arrependei-vos, tem um rei chegando aí, trazendo o seu próprio reino. E depois de João Batista, o rei desse reino chegou, dizendo a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus.
Em primeiro lugar, ele mostra qual é a porta de entrada para esse reino. Não são as obras, não são nossas ofertas, não são as nossas indulgências, é o arrependimento. E quando ele fala de arrependimento aqui, ele está falando resumidamente, olha isso, resumidamente da obra que só o Espírito de Deus pode fazer no coração do homem. Ele chama o arrependimento, mas quem produz arrependimento, fé, tudo isso, convicção de pecado no coração do homem, é o Espírito Santo de Deus. Essa é a porta de entrada para o reino dos céus. Ele diz, arrependei-vos, por quê? Porque eu estou inaugurando o meu reino na terra. O meu reino chegou, o meu reino vai se manifestar. E eu queria que vocês fizessem parte dele. Eu queria que vocês fossem meus súditos. Eu queria que vocês fossem introduzidos nesse reino e para isso eu vim. Chamar vocês que estavam no império das trevas para o meu reino. É isso que Jesus fez. É isso que ele estava fazendo aqui, anunciando o seu reino. E me permita pontuar algo aqui muito importante. O reino de Deus aqui, anunciado por Jesus, segundo essa tradução, essa versão está próximo, né? Mas em outras versões diz que chegou o reino de Deus. Ele não está falando do aspecto futuro do reino. O reino de Deus tem dois aspectos. Futuro, que é o reino consumado e geográfico, quando Cristo vai reinar sobre os cristãos na Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, tudo isso. O reino de Deus estabelecido, mas tem um aspecto presente do reino de Deus. E o aspecto presente do reino de Deus está em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Por gentileza, Giovanni. Lucas, capítulo 17, 20 e 21. Wesley, como que é o reino de Deus no aspecto presente? Como é que é? Está escrito aqui, ó. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Segura aí, olha aqui. Em primeiro lugar, esse aspecto presente do reino de Deus não é visível. Em outras palavras, não é material, não é geográfico, não é uma cidade, não é um lugar onde o Senhor há de colocar o seu trono e governar pessoas ali. O aspecto presente do reino de Deus não é esse, não é visível, não é material. Versículo 21. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, ou seja, não é um lugar dessa terra ainda, porque o reino de Deus está entre vocês. Na minha versão está escrito dentro de vós. O aspecto do reino de Deus, o presente do reino de Deus, é pura e simplesmente espiritual. Reino de Deus a expressão reino de Deus no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, fala do governo de Deus no coração dos crentes. Isso é reino de Deus. O Todo-Poderoso assentado no trono do seu coração dizendo o que você deve fazer ou não. O reino de Deus nessa terra, no aspecto presente, é o Todo-Poderoso assentado no trono do seu coração, governando a sua vida. Dizendo, vai por aqui, vai por ali, entra aqui, entra acolá. Sai daí, não faz isso. Isso é o reino de Deus. Por que o reino de Deus, de forma segura eu posso dizer, que o reino de Deus já foi inaugurado? Porque ele já começou a governar a vida de cada um de nós. Amém? Então, no capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 17, Jesus está chamando pessoas a serem súditos do seu reino, e no momento que essas pessoas, pelo arrependimento, pela obra do Espírito, são inseridas nesse aspecto do reino de Deus, eles começam a ser governados pelo Todo-Poderoso, o rei desse reino espiritual. E aqui, me permita lhe dizer de novo, eu disse isso no estudo, você antes de servir o Estado, antes de respeitar o Estado, antes de se sujeitar ao Estado, antes de sujeitar o presidente, que é extremamente legítimo. O pastor Bruno falou sobre política, que ele não falou sobre isso, eu achei que ele ia falar sobre o dever que nós temos de respeitar as autoridades constituídas por Deus. O governador, o prefeito, o senador, todo esse tipo de autoridade, nós devemos respeito a elas. Desde que elas estejam sujeitas ao que está dentro dos parâmetros do governo do Rei Supremo. Quando que eu posso desobedecer à lei dos homens?
quando ela se choca com a lei de Deus. Semana passada nós falamos sobre trabalho aqui, o nosso dever de respeitar os nossos patrões, né? Acabou o culto, o Filipinho veio me perguntar: Wesley, quando o patrão assim desonra a Deus e fala para a gente fazer alguma coisa que é contra a lei de Deus, nesse momento e só nesse momento você pode dizer para ele: você pode me mandar embora, porque isso eu não vou fazer não. Tem alguém que governa o meu coração que diz que isso aí não está certo. Tem alguém que governa a minha vida que diz que isso aí não está correto, não é moralmente correto. E por causa disso, é o que o apóstolo Pedro falou ao Sinédrio no capítulo 4 de Atos. 4 ou 5 por ali. Ele disse: julguem vocês se vale mais obedecer a Deus ou aos homens. E aí depois a gente pergunta por que tanto crente morreu ao longo da história, tanto crente foi crucificado, tanto crente virou fogueira, tocha humana. É porque eles obedeceram ao rei do coração e não ao rei do estado. Amém? A gente precisa entender isso. De que maneira nós estamos inseridos no reino de Deus? Com o próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, governando a nossa vida e guiando os nossos passos. Quando Ele prega as boas novas do reino, chama essas pessoas a serem seus súditos, o que Ele vai dar para o povo a partir de agora? A constituição desse reino. Todo reino é regido por uma constituição, não importa qual ele seja. Jesus começa a dar alguns ensinos para os seus discípulos, não para que eles venham obedecer ou venham se tornar discípulos de Jesus, mas porque eram discípulos de Jesus. Ele começa a ensinar como esses discípulos devem proceder, não para que eles se tornassem cristãos, não para que eles se tornassem discípulos de Jesus, não para que eles se tornassem súditos desse reino, mas porque faziam parte desse reino, eles deveriam agir dessa maneira. E o que Mateus faz? Ajunta a maioria desses ensinamentos e estabelece aquilo que nós ficou conhecido como o Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? O que é o Sermão do Monte? A constituição do reino de Deus. É Deus mostrando para cada um de nós como nós devemos proceder, como nós devemos caminhar, como nós devemos nos portar, uma vez que Ele é o governador das nossas vidas. Não é que você vai obedecer à Constituição brasileira para se tornar um brasileiro. Você é um brasileiro e por isso deve respeitar a Constituição brasileira. Você está entendendo? Você não obedece para ser, você obedece porque é. É isso que Jesus está falando. E onde vem a má interpretação do Sermão do Monte? É que muita gente pega o Sermão do Monte e aplica de forma legalista. Faz isso, faz aquilo, dá outra face, caminha outra milha e tal, para ver se tu é crente. Não, não é para ver se eu sou crente. O crente, o cristão, o discípulo de Jesus, o súdito do reino de Deus, ele, por obrigação, tem que andar conforme a constituição desse reino, a saber, o Sermão do Monte. Amém? E ele começa o Sermão do Monte, essa constituição, traçando um perfil do caráter dos discípulos de Jesus. É aquilo que que a gente conhece, ficou conhecido para nós como as bem-aventuranças. Você precisa entender isso aqui. O que são as bem-aventuranças, Wesley? As bem-aventuranças são o perfil do caráter do discípulo de Jesus, do súdito do reino de Deus. Não é que eu vou obedecer às bem-aventuranças para me tornar crente. As bem-aventuranças fazem parte do caráter cristão, do perfil do caráter do crente. Você precisa compreender que os imperativos bíblicos, sobretudo esses aqui, eles é que dizem quem nós somos. E de acordo com esse perfil que o próprio Jesus traçou, vou te dizer o que um cristão é. Em primeiro lugar, o que um cristão é, Wesley? Humilde de espírito, pobre de espírito. Um dia a gente vai fazer uma série só sobre as bem-aventuranças. Cada semana a gente vai falar sobre uma, para tu ver que riqueza. Mas vamos lá, o que é um cristão? Vou te dizer o que é um cristão. Humilde de espírito, chora. O que é esse choro aqui? Para você entender, não é que chora à toa, mas chora pelo que é ruim, pela injustiça. É isso aqui. Manso, tem fome e sede de justiça, que isso aqui também é algo extraordinário. Misericordioso, limpo de coração, que também é outra coisa muito legal.
pacificador e, por último, perseguido. Perseguido é o resultado de todas as outras coisas. Porque eu sou manso, sou perseguido. Porque sou pacificador, sou perseguido. Porque sou puro de coração, sou perseguido. Porque sou pobre de espírito, sou perseguido. O perseguido final aqui das bem-aventuranças, onde Jesus fala, vocês vão ser perseguidos por causa de mim. Bem-aventurados vocês são. Por causa da justiça, porque me obedeceram, porque vocês são essas vocês têm essas 7 características, no final de tudo ela vai resultar em perseguição. Um cristão não deve ser perseguido no trabalho por causa de fofoca. Ele deve ser perseguido no trabalho porque ele acaba com as fofocas. Um cristão não deve ser perseguido na rua onde mora pelos vizinhos por causa de contenda. Ele deve ser perseguido porque ele é pacificador. Um cristão não deve ser hostilizado, né, pelo mundo, porque ele olha dentro dos olhos de alguém e diz assim, ó, sou crente, mas sou bobo não, hein? Você já ouviu alguém falar isso? Ó, sou crente, mas não sou otário não, hein? Pode fazer com aquele lá, mas comigo o buraco é mais embaixo, hein? Crente não deve ser perseguido por isso. Crente deve ser perseguido porque é manso. É uma loucura, mas é um perfil do cristão. Por que um cristão deve ser perseguido? Por ser pobre de espírito, por chorar, por ser manso, por ter sede de justiça, por ser misericordioso. Porque o mundo não é isso. Você entende o que Deus está nos comunicando aqui? Isso se choca com a cultura desse mundo caído, desse sistema perverso que é regido por Satanás. Quando alguém anda certo perto de quem anda errado, dá problema. Quando alguém vive uma vida promíscua, uma vida desgraçada, perto de alguém que quer viver uma vida santa, irmão, só pode acontecer 2 coisas. Só 2. Ou vai dar atrito e perseguição, ou o promíscuo vai ser afetado pela santidade, pelo que Deus fez na vida do cristão. Você compreende isso? Então, aqui nas bem-aventuranças, o que ele faz? Ele traça o perfil do caráter do cristão. Quando você quiser saber o que você é, ou precisa lutar para ser, por causa de algum motivo não está conseguindo, você tem que vir para cá. Cara, deixa eu ver se eu estou pobre de espírito. Pobre de espírito, né, é o contrário de autossuficiência, né? Deixa eu ver se eu tenho chorado pelas coisas ruins dessa vida. Deixa eu ver se eu tenho andado em mansidão. Deixa eu ver se eu tenho fome e sede de justiça, se eu sou misericordioso, se eu sou limpo de coração, se eu sou um pacificador. E no final conclui, por que estão me perseguindo? Porque eu sou igual a eles ou porque eu sou diferente? Amém? Depois de traçar esse perfil do caráter cristão, o que ele faz? Ele mostra como que o mundo é afetado por esse perfil que cada um de nós carregamos, dizendo, vós sois sal da terra. Ser o cristão das bem-aventuranças vai fazer de você ser sal da terra. Vai fazer de você ser luz do mundo. E para eu correr, que eu não tenho tempo, eu não quero passar do horário. Em primeiro lugar, quando Jesus está falando que os cristãos são sal da terra, ele está pensando no fato de que o sal tem o poder de dar sabor. É uma das propriedades do sal. Vou falar só das 2 que Jesus tem em mente aqui no texto. Primeiro, o sal dá sabor. Né? Você coloca o sal na batata. É o sal que pega o gosto da batata ou a batata que pega o gosto do sal? Bota o sal na carne. Bota o sal no arroz. Como é que funciona? É o sal que coloca gosto no arroz ou é o contrário? O que isso quer mostrar para nós? Que o sal tem poder de influenciar tudo que toca. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos? Ele está falando assim, ó, a partir do momento que vocês têm esse perfil aqui das bem-aventuranças, vocês têm o poder de influenciar o mundo. Vós sois o sal da terra, vocês têm o poder de influenciar essa terra. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos entender, escuta o que eu vou lhe dizer aqui, isso aqui é muito sério. Nesse mundão de meu Deus, ou você influencia, ou você é influenciado. Não tem desenrolo. Lá onde você trabalha, ou você influencia, ou você é influenciado.
Lá onde você mora, ou você influencia, ou você é influenciado. Lá onde você estuda, ou você influencia, ou você é influenciado. Na roda dos amigos, ou você influencia, ou você é influenciado. E a pergunta que não quer calar: você tem influenciado? Ou tem se deixado influenciar? Você está entendendo isso? Como que os ambientes que você tem frequentado têm ficado depois que você chega lá? Spurgeon disse algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim, eu sei porque a igreja tem pouca influência no mundo de hoje. Porque o mundo de hoje tem muita influência sobre a igreja. Eu sei porque a igreja não influencia o mundo de hoje. Porque o mundo de hoje tem muita influência sobre a igreja. Aqui nós falamos muito de contextualização. Estava conversando ontem isso, falando assim bem rápido com o Alex, marido da nossa irmã Vivi, e com o Rafael, filho da nossa irmã Rose. Estava conversando com eles, né? O Alex falou que ia vir aqui fazer uma visita para nós. Falei assim, não, pode ir lá. A gente é meio diferente. Ele falou, diferente como? A mensagem não é uma? Eu falei, aí, você matou a charada. A mensagem não muda, mas o formato sim. Contextualizar o que, Wesley? Se fazer igual? O que é contextualizar? Se fazer igual? De maneira nenhuma. Contextualizar é passar de forma que o povo entenda a nossa diferença. O mundo serve Coca-Cola, que faz mal para a saúde, né, nutricionista? Tem 2 nutricionistas hoje aqui. Não faz mal para a saúde? O mundo serve Coca-Cola, a igreja serve o que? Água. Faz bem para a saúde, né? E o que é contextualizar? Contextualizar é que muitos anos atrás se bebia água num cântaro de barro. Muitos anos atrás se bebia água no odre de couro. Era uma bolsa de couro, toda costurada, você enfiava o líquido ali e tomava. Muitos anos atrás. Hoje se bebe água como? No copo, na garrafinha. Esses dias eu vi um cara correndo, né, um atleta, com a mochila e um canudinho na boca. Por quê? Porque o jeito de beber água mudou, mas continua sendo água. Isso é contextualizar. É você dar a mesma coisa de forma diferente. É você pregar o evangelho de camisa de malha, calça street e tênis. Num calor desse do Rio de Janeiro, vir para cá de terno, tá maluco, né? Isso é contextualizar. Agora, o que a igreja tem feito hoje, ao invés de contextualizar, é se igualar. A única coisa que muda é o gospel, mas só falta inferno gospel, porque o resto tem tudo. Só falta inferno gospel, irmão. Funk gospel, não sei o que gospel, não sei o que lá gospel, balada gospel. Esses dias eu vi um vídeo de um cara cantando É o Amor dentro da igreja, num ambiente de culto, e já estou antecipando, eu não estou aqui dizendo que existe música secular ou não, que existe a música profana. Tem música que tem apologia para tudo que não presta, mas tem música que não, então eu não estou aqui fazendo separação entre secular e santo. O que eu estou dizendo é que no ambiente de culto não cabe. Não cabe. Nós estamos aqui para adorar a Deus, falar sobre Deus, estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus. E o que a igreja quer fazer hoje? A igreja quer se igualar ao mundo para ver se chama o mundo para cá. E eu tenho uma triste notícia, não vai funcionar. Mesmo Spurgeon disse, a igreja deve atrair pela diferença, não pela igualdade. Martin Lloyd Jones disse assim, a glória do evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela inevitavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir sua mensagem, embora talvez a princípio a odeie. Olha aqui que eu vou te falar uma coisa. Quando a gente vive uma vida, um estilo de vida extremamente diferente do mundo, o mundo vai olhar e vai falar assim, que negócio é esse que é diferente de nós? Quando chegarem aqui para ver o que a gente ensina, o que a gente prega, o que a gente vive, de uma a outra, Deus vai fazer a obra, eles vão ficar, ou eles vão odiar e vão meter o pé. O problema é que a gente quer que todo mundo fique. E quando a gente assume a mentalidade de que todo mundo deve ficar aqui, a gente faz de tudo para segurar todos. Inclusive secularizar e mundanizar a igreja. E aí o cara sai lá de fora, pensando que aqui está a resposta para a solução dos problemas dele, quando chega aqui está igual.
mas que o Senhor nos ajude a influenciar e não sermos influenciados para a glória de Deus. Amém? Lá onde você trabalha, ou você vai ser influenciado, ou você vai ser o único a quem os seus amigos vão recorrer quando estiverem maus. Você já deve ter passado por isso, um amigo lá no trabalho chegar no cantinho, sapatinho para ninguém ver, né? Chega ali no sapatinho para ninguém ver, fulano, pô, onde é que é essa igreja que tu vai? Pô, dá para tu fazer uma oração por mim lá não? Que o negócio tá ruim pro meu lado. Eu vejo que todo mundo aqui rouba, eu vejo que todo mundo aqui depreda o patrimônio do chefe, todo mundo passa atestado, mas tu é feliz e vive uma vida diferente. O que é isso? Você vai falar, tem um outro rei que governa o meu coração, que não é o rei desse mundo, mas é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então a primeira propriedade do sal é que ele influencia e não é influenciado. A segunda propriedade do sal é que ele tem o poder de preservação. Naquela época, onde Jesus está falando aqui, não tinha freezer, não tinha refrigerador, né? Logicamente não tinha gelo. É porque quando não tem freezer, não tem refrigerador, a gente vai ali na ração Jacarepaguá, compra um saco de gelo, bota no isopor, não é assim que faz? Mas não tinha como, e eu te pergunto, como é que você consegue preservar carne? Salgando. Você sabe que a partir do momento que o animal morreu, perdeu a vida, naquele momento ele entrou em processo de decomposição, de putrefação. Lá no Éden, quando o homem pecou contra Deus, o homem morreu espiritualmente. Houve a separação entre a criatura e o Criador. E em Adão, toda a humanidade pereceu. Todos nós morremos em Adão. E se nós estamos mortos em Adão, e quando eu digo nós, eu falo da humanidade, nós também entramos em processo de putrefação. Nós também entramos em processo de decomposição. O mundo está em processo de decomposição. Deixa eu te provar isso à luz das Escrituras. Giovanni, põe pra gente capítulo 6 de Gênesis, versículo 5. Olha que loucura, irmão, isso aqui é terrível. Olha o que diz, capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Isso aqui é antes do dilúvio. Antes do dilúvio, os traços de putrefação, os traços de decomposição da humanidade estavam sendo vistos a partir disso. A multiplicação da maldade. Aí o que Deus fez? Deixa eu dar um jeito nisso aqui. Eu vou limpar a face da terra dessa podridão que é o humano, o ser humano, a humanidade. Eu vou limpar. Toda a carne hoje vai ser extinta. A única coisa que Deus fez foi salvar uma família de 8 pessoas, não é? O dilúvio caiu, Deus lavou literalmente a terra e acabou com toda a podridão. Sim ou não? Sim ou não? Capítulo 8, Giovanni, versículo 21. Isso aqui é pós-dilúvio, tá bom? Pós-dilúvio. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Isso aqui é para quem diz que criança não tem pecado, né? Desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Depois do dilúvio, Deus diz a mesma coisa que diz antes sobre o homem. Então o problema do ser humano está dentro do coração dele. Enquanto tiver gente nessa terra, a terra estará nesse processo de putrefação. A humanidade está se decompondo. E o que Deus diz para o cristão? Você é sal. Você é o único que tem poder de frear esse apodrecimento da humanidade. Vocês são os únicos que têm poder de preservar a humanidade. Vocês são os únicos que têm poder de impedir de que o caos se instale de vez e tudo acabe de uma hora para outra. É só você olhar para o noticiário. É só você ver. 2 mulheres, eu falei isso aqui durante esses dias, 2 mulheres que se juntam para matar o filho de uma, de 9 anos, esquartejado. Está podre ou não está essa humanidade? Está apodrecendo ou não? O cara cantou a mulher no baile. Escuta isso aqui. O cara cantou, não sei se vocês viram isso.
O cara cantou a mulher falou assim, pô, não quero nada contigo não. O cara puxou uma pistola e tirou na cabeça do filho dela. Tá podre ou não tá? Eu não vou ter tempo para desenrolar isso aqui, mas o homem sempre alimentou e nutriu a utopia de que as coisas poderiam melhorar em algum momento. Século 17, 18, 19, iluminismo, racionalismo, o homem pensou, agora que o homem está pensando melhor e está valorizando a razão, o século 20 vai ser o melhor século da história da humanidade. Sabe o que aconteceu no século 20? Primeira Guerra Mundial. Sabe o que aconteceu no século 20? Segunda Guerra Mundial. Sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? O Holocausto. Hitler matou 6 milhões de judeus como se fossem baratas. E o homem alimentava dentro de si a utopia de que tudo melhoraria. Deixa eu te dizer uma coisa. Desde Adão, a humanidade entrou nesse processo de putrefação. Vai se deteriorar, um dia tudo será destruído. Mas se tem alguém que tem poder para frear tudo isso, esse alguém é você. De repente você não sabe, mas o que mais tem por aí são exemplos de pessoas que desistiram de fazer o mal por causa de você. Foram inibidas pelo teu comportamento, foram inibidas pela tua procedência, pelo teu proceder. Eu tenho testemunho de pessoas que falam assim, eu ia fazer, por causa de você eu não vou. Lá na rua, o que eu mais separava, tinha briga que ninguém conseguia. Eu ia lá no meio, gente, faz isso não. Pô, tua mãe vai passar mal. Os pacificadores, os mansos. É desse jeito que a gente freia a putrefação do mundo. É quando todo mundo quer guerra, você chega no meio e diz, aqui não vai ter guerra não. Aqui vai ter paz. E aí, ao invés de ter um assassinato, tem reconciliação na família. O cristão tem o poder de impedir que o mundo caia de vez no abismo para onde está caminhando. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Deus nos deu o poder de nós refrearmos, impedirmos não. Não tem jeito. Enquanto houver ser humano nessa terra, a terra estará, a humanidade estará nesse processo de putrefação. Mas nós temos o poder de impedir que essas coisas aconteçam. Deus quer usar a sua vida para que essa podridão diminua. Porque eu falo sempre isso aqui. As pessoas costumam dizer que só quem foi chamado para honrar a Deus e para adorar a Deus e para servir a Deus de forma que Deus seja glorificado é o pastor que prega, é o pregador que prega, é a irmã que profetiza. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que a polícia é tão corrupta quanto é? Porque está faltando sal lá dentro. Sabe por que a área da saúde está tão ruim quanto está? Porque está faltando sal lá dentro. Sabe por que a educação está permeada por ideologias de gênero, de tudo de ruim, tudo que é ideologia maligna? Porque está faltando professor que diz assim, essa pauta eu não vou adotar. O que está faltando nesse mundo que está apodrecendo, Wesley? Sal. E sabe o que mais me dói? Sabe o que mais me dói? Que o IBGE diz que nós somos 50 milhões. Aí me quebra, aí destrói meu coraçãozinho frágil. Nós somos 50 milhões de crentes, 1/4 da população. Parece que quanto mais crente tem, mais piora a sociedade. O que fala para mim, o que é isso? Que loucura é essa? Que quanto mais crente aparece, mais piora, mais corrupção tem, mais violência tem, mais roubo, mais destruição. No passado o crente chegava, comprava fiado de boca. Hoje, quando fala assim, pô, é um crente que vai comprar, pô, não vou vender nem pagando. Me explica. Nós somos 50 milhões, nunca se viu um índice tão alto de divórcio, sobretudo no meio dos cristãos. Toda hora é um pastor casando de novo. Eu não vou citar o nome dele por causa de ética, mas teve um sem vergonha aí, para mim não sem vergonha. Um sem vergonha aí que teve coragem de assumir na rede social. Acabei com o meu 3º casamento porque traí minha esposa com uma fã. E a gente canta as músicas dele para lá e para cá. Sabe o que é isso, irmão? Em vez de refrear a putrefação do mundo, está participando dela. E eu não estou aqui julgando ninguém, o que eu estou aqui é falando uma realidade que pertence somente a nós. Se nós, o povo de Deus, não tivermos capacidade de frear guerras, de diminuir o aborto, de diminuir o índice de divórcio, se nós não tivermos capacidade de fazer nada disso, não há quem tenha.
O mundo está se degradando e o único povo que tem poder para refrear tudo isso é o povo de Deus. Amém? E eu encerro aqui. Ele termina dizendo: vós sois a luz do mundo. E cá entre nós, irmão, a luz tem diversas propriedades, diversas características, mas o que eu mais gosto na luz, e eu acho que é o que Jesus tinha em mente, é que a luz tem o poder de revelar a verdade. A luz tem o poder de revelar a verdade. A luz tem o poder de revelar a verdade. Já entrou num quarto muito escuro? Muito? Que você não sabe o que tem lá? Já entrou? Se você entra num quarto muito escuro, sem saber o que tem lá, sabe o que você vai achar? Esse quarto está arrumado. Esse quarto está com tudo no lugar. E aí você acende a luz, coloca lá aciona o interruptor e a verdade aparece. Tênis para tudo que é lado, toalha em cima da cama, um ninho de mafagafo em cima da cama. Ilana gosta lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando se acende a luz, a verdade aparece. E o que Jesus está falando? Vocês são luz do mundo. Ele está dizendo, vocês são os únicos que têm o poder de mostrar para esse mundo a verdade. Não está nada bom. Quando nós nos comportamos de acordo com a verdade de Deus, o mundo vê o que é correto e também percebe o que não é. O único jeito de o mundo perceber o que não está certo é por meio de nós, que somos luz do mundo, e deixa bem claro, explícito, que o negócio não está bom. Rapidinho, Giovanni, capítulo 3 de João, versículo 19, para a gente encerrar. Até fechei ali minha Bíblia ali. Fechei. Aqui. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Por que, Wesley? Porque as suas obras eram más. Deixa eu explicar isso aqui. De que luz que ele está falando? Ele está falando do próprio Jesus. Ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo, né? A luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, e agora fala isso sobre nós, porque nós o carregamos dentro de nós. Aí ele diz lá, os homens amaram mais as trevas e não a luz. Por quê? Porque suas obras eram más, porque a cama estava desarrumada. Uma pessoa que está com a cama toda desarrumada não quer que você acenda a luz do quarto. Por isso que ele ama o escurinho do quartinho. Está entendendo? Por que essas pessoas não vêm para a luz? Não vêm para o meio daqueles que andam corretamente? Porque o dia que eles virem para o nosso meio, aí o contraste vai aparecer. Então esse povo ama as trevas. Pode ver, irmão, que quem gosta de andar na porcaria, só gosta de porcaria. Como diz minha sogra, só gosta de sussa. Ele não gosta de andar no meio de gente que fala sem falar palavrão. Ele não gosta de andar no meio de gente que quando alguém começar a falar mal do outro, vai falar assim, não, cara, não, aqui a gente não faz fofoca, não, na moral, corta esse assunto aí. Eles só vão andar nas trevas. Por quê? Porque as obras deles têm compatibilidade com as trevas. Quando alguém que faz o que não presta anda no meio de ambientes que não são legais, tá quite. Do mesmo jeito que um quarto desarrumado com a luz apagada também não... Está entendendo? Versículo próximo, Giovanni, 20. Versículo 20. Diz assim, ó. Quem pratica o mal, odeia a luz. Quem anda no erro, quem anda vivendo de maneira dissoluta, odeia. É por isso que lá onde você trabalha tem um grupinho dos crentes e um grupinho dos que não é crente. É por isso que na faculdade, quando você vai lá estudar, a primeira coisa que você tem que caçar é alguém que é de Deus. Não é porque a gente faz acepção de pessoa e está separado do mundo, não. É porque não tem compatibilidade. A única coisa que a gente precisa ter em mente nesse momento é ou eles vão vir para a luz ou eles vão odiar a nossa vida. Ou eles vão querer ser como nós somos e andar direito, ou eles vão nos odiar. Não existe pacto com luz e trevas. Ele diz lá, quem pratica o mal odeia a luz, eles não gostam e não se aproxima da luz. Por quê? Temendo que as suas obras sejam manifestas. Por que alguém que anda nas trevas não gosta de andar perto da luz? Com medo de ser descoberto, com medo de que todo mundo saiba que o quarto está uma bagunça, com medo de que fique bem claro. É só você coloca uma pessoa que é bem educada, que tem um dialeto refinado,
direitinho assim, do lado de uma pessoa que cresceu sem educação. Bota uma do lado da outra, você vai ver que a diferença grita. E aí, o cara que não gosta de andar perto desse tipo de gente, para não ter essa discrepância, ele anda perto de gente igual a ele. Né? Os caras chapa e fica... Eu acho engraçado, né? Os caras tudo bebendo ali, daqui a pouco tá um gritando na cara do outro aqui, e que não sei o que, e fica um gritando na cara do outro, falando dos problemas que ele não falaria de maneira nenhuma quando estava sóbrio. Aí fica ali aquele negócio, aquele ambiente para eles é extremamente confortável. Por quê? Porque é dessa maneira que eles procedem. Agora, quando alguém que anda direitinho, que vive uma vida regrada, e eu estou falando aqui, irmão, não só da vida cristã, mas até da vida moral, gente que gosta de bagunça não gosta de andar com gente séria. Essa é a maior verdade do mundo e é o que esse texto diz. 21 para a gente encerrar. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Eu não tenho do que me esconder. Quem anda direito não tem problema com luz, não tem problema de ficar exposto, né? Vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Você é a luz do seu trabalho. Você é a luz da sua faculdade, você é a luz da sua família. Você é a luz da rua onde você mora. Você é a luz do trem que você vai pegar amanhã de manhã. Você é a luz do ônibus, do BRT. Você é a luz da fila do banco. Você nunca viu na fila do banco alguém que quer humilhar o funcionário como se o funcionário tivesse culpa de tudo. E tem uns crentes idiota, desculpa a expressão, mas é idiota. Por quê? Porque o diabo lançou a isca, ele mordeu. E aí está o crente lá, junto com o ímpio, humilhando o funcionário do banco. Quando você estiver na fila do banco e alguém começar a falar assim, poxa, pode ser também que não seja culpa dele, ou ele está o dia todo aí cansado, trabalhando, estressado, também pode ter um problema em casa com a família, do jeito que a gente tem, sabe? Você é a luz na fila do banco, você é a luz na fila do mercado, você é a luz do mundo para a glória de Deus. Amém? Coloque de pé, por gentileza. Olha o que Mateus termina dizendo para a gente encerrar. Diz assim, ó. Assim brilhe também, versículo 16, também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha aqui, não tem outro jeito do mundo compreender Deus e glorificá-lo, mesmo que seja reconhecendo-o, senão por meio das nossas boas obras. Entendeu? Quem entende de levantar a mão, dar glória a Deus na hora do culto, somos nós. Nós entendemos disso. Mas o seu vizinho ímpio só entende de uma coisa: bom comportamento ou mau comportamento. Sabe? Eu vou te fazer uma pergunta aqui. O que glorifica mais a Deus? Um pregador que prega muito, mas desonra a sua esposa? Ou um cara que mal entende a Bíblia e honra seus filhos e é exemplo para toda a vizinhança? O que você acha? Esse é o entendimento que a gente precisa obter em nome de Jesus. A gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa compreender que as nossas boas obras diante do mundo é o que glorificam a Deus. Spurgeon disse uma coisa terrível. Ele falou assim, ó, todo crente é um missionário. Ou ele é um impostor. O que eu falo aqui no grupo da igreja? Geralmente é segunda-feira, né? Eu mando a mensagem lá. Deus abençoe a sua semana. Tua semana glorifique a Deus. E não esqueça, você está em missão. Deus te deixou aqui na terra em missão. Lá onde você está inserido, você está em missão. Você pode ser um missionário mais poderoso do que aqueles que saem do Brasil para ir para outras nações. Você está em missão. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai,